Graça e paz, igreja do Avivamento, amém? Amém. Olha para quem está ao seu lado, diga boa noite, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, por você ter vencido o frio, quem sabe aí as dificuldades, para estar na casa de Deus, para ouvir a palavra que traz sempre o norte, uma direção para as nossas vidas. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra muito conhecida, mas que o Eterno vai falar aí grandemente aos nossos corações. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Assim como todas as quintas-feiras está acontecendo aqui o culto de cura, libertação. Essa palavra, ela vai falar de um grande milagre que aconteceu. Ela vai falar do processo que aconteceu para que alguém alcançasse o milagre. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Amém. A palavra do Eterno nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente. Diga comigo: guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel e passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera, o meu senhor, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo ao seu senhor: assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: por acaso sou Deus, que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como buscam pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos, com o seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não teria feito, quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que me recebas um presente do teu servo. Porém Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não o receberei. Naamã insistiu com ele para que o recebesse, mas ele se recusou a recebê-lo. Então Naamã disse:
deixa ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Feche teus olhos. Pai querido, Pai de amor, meu Deus, aqui está a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, nos diz que tudo que foi escrito para o nosso bem. Então, meu Deus, eu creio que através dessa palavra, o Senhor vai despertar a fé, o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. Te damos liberdade, Espírito Santo, que o Senhor possa preparar o cenário, preparar, meu Deus, o caminho para o milagre na vida daqueles que estão aqui, naqueles que estão me ouvindo neste momento, me acompanhando. Senhor amado, no momento que eles estarão assistindo esse vídeo, que o Espírito Santo possa sinalizar de uma maneira clara o teu propósito, para que o milagre do Senhor seja estabelecido no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. O tema desta noite, a cura de Naamã. Diga comigo, a cura de Naamã. Glória a Deus. É muito bom quando a gente escuta algo, justamente aquilo que a gente necessita, né? Que já aconteceu na vida de uma outra pessoa, alguém que está passando por um processo de enfermidade, e alguém conta um testemunho e venceu aquele problema. Aquela pessoa recebe essa força, a fé dela também é despertada, para ela então persistir, continuar acreditando que a vez dela também vai chegar. Esse texto, ele fala de um processo, de um trabalho especial de Deus na vida deste homem chamado Naamã. Gente, Deus sabe como trabalhar na vida do homem, na vida da mulher. A Bíblia vai dizer que este homem era um homem honrado, era um homem poderoso, era um homem valente, era um homem honrado na sua casa, no palácio do rei, era um homem honrado pelas ruas de Damasco, pois ele era, o chefe do exército, ele era um homem poderoso. Então, este homem tinha dentro de si, um orgulho terrível, que mesmo diante da enfermidade, ele continuava com seu coração orgulhoso. E a maneira que Deus pegou ele, gente, a maneira que veio o tratamento de Deus para a vida dele, é algo assim que deixa a gente impactado. Pois um homem grande, sabe, quando eu falo grande, estou me referindo, é um homem grande diante da sociedade da época. Agora, quem que Deus usou? Você já parou para pensar? Quem foram as pessoas que foram instrumentos de Deus para falar com aquele homem? Primeiro Deus usa uma escrava. Depois, Deus vai usar um garoto de recado. Depois, Deus vai usar os próprios servos deste general. Você já tinha pensado nisso? Um homem tão orgulhoso, tão soberbo, cheio de si, que já tinha ganhado assim muitas guerras, muitas batalhas, e de repente ter que ouvir, sabe, aqueles que são pequenos diante do olhar dele. Vamos lá. A Bíblia vai nos dizer que em uma das investidas dos sírios na terra de Israel, eles levaram uma adolescente cativa. Naamã leva essa adolescente, essa jovem, para trabalhar na sua casa, para auxiliar ali a sua esposa nos serviços domésticos. Mas quando ela fica sabendo, porque, gente, é na intimidade do lar que as coisas ficam claras. Às vezes a gente pode mostrar, que é alguma coisa para os de fora, mas é dentro de casa que as nossas deformidades, debilidades, as nossas fraquezas são expostas. E ali, quando ele chegava e tirava aquela armadura, tirava a sua farda, a lepra ficava visível. E aquela jovem
ficando sabendo do que estava acontecendo. Ela que poderia muito bem dizer assim: que bom que está acontecendo isso. Isso é Deus castigando, porque Ele me tirou do seio da minha família, sabe, do convívio dos meus pais, me trouxe para essa terra como uma escrava. Ela poderia até estender o dedo, colocar o dedo em riste ali, dizer para ele: Deus está, sabe, causando todo este problema porque você foi muito mal comigo. Não, muito pelo contrário, ela foi boca de Deus. Diante das situações que vêm contra a nossa vida, queridos, nós estamos sendo a resposta para essas pessoas que estão, quem sabe, né, pessoas que têm se levantado contra as nossas vidas, quando elas precisam de uma ajuda. Você diz: tá vendo aí, ó o meu Deus aí, agindo na sua vida, né? Me justificando e permitindo que você sofra. Não é assim. É diante dessas situações nós devemos mostrar o amor de Deus. Alguém te perseguiu, alguém falou mal de você, né? Então seja canal de Deus, bênção de Deus para essas pessoas. Isso é dar a outra face, viu? Quando alguém fala mal de você e você não devolve na mesma moeda, você está oferecendo a outra face, né? E essa moça, essa adolescente foi boca de Deus, foi canal de Deus, para que aquele homem soubesse que em Israel havia um profeta de Deus, havia um homem de Deus. E então ele fica animado, conversa com o seu senhor, o rei, e o rei escreve uma carta para o rei de Israel, falando assim: olha, assim que chegar o meu servo Naamã, é para você curá-lo. O rei de Israel ficou mais indignado ainda, rasgou suas vestes e disse: quem ele pensa que eu sou? Não sou Deus para curar? Ele está buscando uma ocasião contra mim. E ali o profeta Eliseu fica sabendo. O profeta Eliseu fica sabendo e disse: manda ele vir até mim, saberá que há profeta em Israel. E ali ele vai, mas olha o que o texto vai dizer: vai com a sua carruagem, porque o que ele levou para Israel? Ele levou muito ouro, muita prata, muitas roupas finas. Ele esperava comprar a cura, milagre dele. E quando ele chega na porta do profeta, o profeta não sai para recebê-lo. Se fosse na terra dele, ele ia ser recebido com honrarias. Mas o profeta de Deus mandou apenas um moço. Fala para ele mergulhar 7 vezes no rio, que ele vai ser curado. Ele fica indignado, porque ele esperava que o profeta aparecesse na frente dele, invocasse o seu Deus de pé e colocasse a mão sobre a lepra. E ele então decide, sabe, voltar, e está indo indignado. Aí os servos dele falam assim: se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria para ser curado? Quanto mais mergulhar 7 vezes. Porque ele estava dizendo: na minha terra os rios são melhores que esse. E ali, ao ouvir o conselho dos servos, ele decide entrar nas águas. Eu quero que você pare para pensar como era a vida de uma pessoa que ficava leprosa naquela época. Se fosse em Israel, quando alguém era diagnosticado, né, quando alguém era detectava que estava com lepra, essa pessoa ela era isolada, ela não podia receber abraço do filho, né? O marido não podia receber o abraço da esposa, ele não poderia estar no convívio familiar, tinha que ser tirado da casa e da cidade. Então era uma vida terrível. E eu quero compartilhar com vocês situações que, né, acontecem na vida de uma pessoa quando ela fica leprosa. Lembrando que lepra na Bíblia é sinal de pecado, né? É sinal de pecado, tá? A lepra representa pecado. Isaías 59, versículo de número 2, vai nos dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Assim como o pecado nos afasta da comunhão com Deus, né? A lepra também ela afastava a pessoa da sua comunidade, da sua família e da sua cidade. A lepra ela produz insensibilidade. Uma pessoa leprosa ela é capaz de colocar a mão no fogo e não sentir nada, né? Além da pessoa ir perdendo partes do seu corpo, a ponta do nariz, né? Uma parte do nariz, a cartilagem vai soltando, vai caindo, né? Parte das orelhas, dos dedos. Então a pessoa fica deformada, né? E cheirando mal, e ela fica insensível, né? Como eu já disse, ela pode pisar em brasa, ela pode tocar, sabe, em algo que está ali, água fervendo, e ela não sente nada. O pecado deixa as pessoas também insensíveis. O pecado faz você não sentir mais a presença de Deus. Quando o crente começa a dar vazão ao pecado, a fazer as coisas que desagradam o Senhor, ela não sente mais alegria de estar na igreja, ela não sente prazer em ajudar mais o próximo, ela se torna uma pessoa insensível. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo para vocês, a lepra ela vai deformando, né, o corpo das pessoas. Só vai perdendo parte ali dos seus membros. Então, este homem, Naamã, ele queria um tratamento diferenciado. Pois ele era orgulhoso, né? Ele queria que o profeta, né, como eu já disse para vocês, ele fosse recebido com honras ali, né, e que o profeta fizesse aquela oração, né, e colocasse a mão e ele fosse curado. Mas, como eu já disse, Deus tem uma maneira de trabalhar para quebrar o orgulho. Usou as pessoas simples para que ele pudesse, né, ser direcionado ao milagre. E às vezes a gente despreza as pessoas mais humildes, e às vezes Deus tem algo tão lindo, tão poderoso para nos ensinar através daquela pessoa que você não dá nada. Na nossa igreja tem uma irmã que nós amamos muito, muito. Pensa numa pessoa humilde, simples, mas quando abre a boca você sente Deus falar com você, porque é uma pessoa que ora, que busca, que está ali constantemente na presença de Deus. Mas quando ela abre a boca, sabe, é prazeroso você ouvir aquela irmã. Quem está entendendo, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali quando ele decide entrar nas águas, quando ele decide realmente entrar nas águas e cumprir aquilo que o profeta havia dito para ele, ele precisava o quê? Mergulhar 7 vezes. Aí agora, não era só a família dele que estaria vendo, né? Porque quando ele chegava em casa, a família via a lepra. Agora, diante de todos, diante dos seus servos, dos demais soldados que estavam acompanhando, ele foi tirando a armadura, tirando as suas vestes, e a lepra ficou exposta. Para nós sermos curados, precisamos expor o nosso orgulho, sabe? Precisamos colocar diante de Deus, nos quebrantar, nos humilhar, porque Deus não escuta pessoas orgulhosas. Naamã não conhecia Deus, mas Deus já o conhecia e tinha um projeto, tinha um plano na vida dele, mas esse plano seria concretizado no momento que o orgulho fosse quebrado. Abra o seu coração para Deus, se humilhe diante do Senhor. Você que precisa de um milagre, né? Não desista. No caso de Naamã, ele tinha que mergulhar 7 vezes. E ali, depois de passar por todo esse processo, ele está mergulhando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez, ele vai olhar e não tem mais feridas, né? Não tem mais aquelas perebas. Ele agora está com a pele limpa como a de uma criança. E ele agora vai novamente ao homem de Deus. Olha que coisa linda, queridos.
Quando ele chegou cheio de orgulho, o profeta que tinha a palavra de Deus, o profeta que tinha a presença de Deus na vida dele, ele não recebeu. Diga, por causa do orgulho. Mas agora que o orgulho foi quebrado, e ele então foi curado, ele volta à casa do profeta, e o profeta o recebe. Olha que coisa linda. E ele ali cheio de gratidão, querendo, agradecer, dando os seus bens, mas para que ficasse muito claro que ele não estava, o profeta não aceitou, para que ele não pensasse que a bênção foi comprada. Disse: não, eu não quero nada. E ele insistiu e disse: não. Então, deixa eu levar a terra de Israel, porque a partir de agora, meu único Deus será o Deus de Israel. O coração agora está convertido. Ele não somente foi curado, mais importante do que a cura é a salvação. Tem muita gente que vem para os cultos de cura e libertação, recebe a libertação, recebe a cura, dá tchau para o Senhor. O mais importante é a salvação, porque a salvação, ela é eterna, a cura é transitória. Hoje você está saudável, recebe a bênção de Deus, daqui a alguns anos você pode ficar enfermo de novo. Lógico, você vai lutar novamente contra aquilo, mas agora o mais importante é a salvação, porque se você entregar sua vida ao Senhor Jesus, se você se firmar na verdade, você vai ter forças para vencer as doenças, você vai ter força para vencer os desafios da vida. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, este homem foi curado no corpo, foi curado na alma, foi curado no espírito. O corpo foi curado da lepra, a lepra foi embora. O orgulho saiu da sua alma e a salvação veio sobre o seu espírito. Quem está entendendo? Amém? Então é isso que Deus tem para nós, queridos. Sabe, uma vida diante dele, né? Sem orgulho, sem soberba, com humildade no coração, crendo que o Senhor não mudou, Ele é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre. Então abra o seu coração para Ele, creia, Ele é o mesmo. Põe sobre os seus pés, vamos orar, vamos buscar a face desse Deus que é todo poderoso, no nome de Jesus. E este é o nosso alvo, assim como aquele homem se achava o poderoso, voltou para casa convertido, chegou cheio de pompa, cheio de orgulho, e agora está voltando para a terra dele como um servo, veio como um idólatra, e agora está voltando crendo no único Deus, no Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus.